Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o Minnesota Timberwolves, porque pra mim, hoje, o Anthony Edwards é um dos jogadores mais divertidos de assistir. Como um dos caras que tem tão pouca idade, ele tem apenas 24 anos, ele se tornou um dos pontuadores de mais elite da NBA, ele literalmente masterizou todos os pontos da quadra. E enquanto isso, o Wolves, ele se encontra num momento meio decepcionante, a gente pode dizer assim. Não é o fim do mundo, com toda certeza, o time tá com 27 vitórias e oscilando ali entre a 7ª e a 4ª posição. Mas por que eu usei essa aspas decepcionante, que é bem entre aspas mesmo? Porque não dá pra você olhar pra esse time na Conferência Oeste e imaginar que eles vão conseguir fazer mais uma campanha de final de conferência e quem sabe dessa vez passar. Que eles há 2 anos atrás perderam para o Dallas Mavericks, ano passado eles perderam para o OKC, ainda deram um trabalhinho. E olhando pra Conferência Oeste com Thunder, Nuggets e Spurs jogando tão bem quanto vem jogando e outros times que têm uma profundidade um pouco mais interessante até, como Lakers, como Rockets, você fica um pouco em dúvida do que é realmente capaz esse Wolves por conta do elenco que a gente vê cercando o Anthony Edwards e uma pós-temporada que está mais perto do que longe, já que a gente já passou da metade da temporada regular. Então se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo ao canal Trash Talk, se inscreva, ativa o sininho e deixa o like até o final do vídeo caso você goste do conteúdo que você vai ver por aqui. Se quiser ajudar mais diretamente, você pode se tornar um membro ou então adquirir uma das peças da loja Trash Talk. Inclusive, peraí, neste momento os dois modelos disponíveis são essas duas, do Dennis Rodman e do Kevin Durant, então adquira a sua porque estamos nas últimas das últimas peças, na melhor promoção do ano que vai até o final de janeiro, só para liquidar o estoque ou começar o Drop 4. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Seguinte, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o Anthony Edwards. Cara, como é da hora ver o Anthony Edwards jogar, porque ele sempre foi um jogador que impacta dos dois lados da quadra, um defensor sólido, na parte ofensiva um cara muito habilidoso, muito atlético, que finaliza muito bem, coleciona alguns dos posters mais icônicos dessas últimas temporadas. Depois ele começou a desenvolver um arremesso para 3 pontos e hoje ele é um dos melhores arremessadores de grande volume na NBA, chuta mais de 8, quase 9 bolas de 3 por partida e com um aproveitamento de 41%. E agora, por último, que ele tá desenvolvendo da temporada passada para essa, é um arremesso de meia distância simplesmente assustador. Se você olhar apenas as porcentagens puras do Anthony Edwards, quase 50%, 49,9%, pode colocar 50%, 41% e quase 80% de lance livre. Mas ainda assim, quando você vê pelo volume que ele arremessa todas as partidas, são sim estatísticas excelentes. E o grande ponto é, o Wolves está pronto para acompanhar tudo que o Anthony Edwards tem para entregar, porque nos playoffs ele continua sendo um excelente jogador, nos finais de partida ele continua sendo a opção mais confiável para fechar os jogos ou definir uma vitória, e a resposta na minha opinião é não. Eu inclusive tô com essa camiseta do Timberwolves, cara, que eu gosto muito mais da preta e eu acabei escolhendo essa azul porque a preta não tinha o meu tamanho. Eu acho que eu devia ter esperado chegar a preta. Mas de qualquer forma, agora eu vou discutir com vocês por que o Wolves ainda não tá pronto e qual que seria uma solução que daria para resolver esse problema. Então tá, vamos aos motivos que eles não vão conseguir competir por título ainda essa temporada. Primeiro, eu não confio no Julius Randle como uma segunda opção do time. Ah, mas Guibeiro, o Julius Randle tá fazendo uma das melhores temporadas da carreira. 22 pontos com 7 rebotes, 5,4 assistências, sendo um baita de um criador no 1 contra 1, pior na bola de 3 comparado com as médias da carreira. Em várias partidas ele consegue assumir como cestinha na ausência do nosso mano Anthony Edwards. Cara, mas o Julius Randle ele tem um grande problema com pós-temporada. Eu sei porque eu vi isso repetidas vezes no meu New York Knicks. O playoff Randle é real. Temporada passada eles não deram mais trabalho pro OKC, eles não conseguiram estender a série ainda mais, porque simplesmente o Julius Randle estava a verdadeira montanha-russa. Vem comigo, eles perderam em 5 jogos. O jogo que eles ganharam, ele jogou bem, fez 24 pontos. Os 2 jogos que eles perderam antes e depois, ele fez 6 pontos e 5 pontos. Então o Julius Randle que a gente vê na temporada regular, ele é totalmente irreconhecível quando chega os playoffs. Ele fez 2 boas séries, a gente pode colocar. Contra o Golden State, ele jogou bem. Média de 25 pontos com 7 assistências e 6 rebotes. Na primeira fase contra o Lakers, veio bem também. 22, quase 23 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Só que o grande problema é quando chega o grande palco. Ele ainda conseguiu dar aquela modificada no que o torcedor achava que ele poderia entregar realmente durante todo um playoff em 2 séries boas. Só que aonde mais importava, que é na final de conferência, ele não conseguiu entregar. E eu conhecendo o Julius Randle, vendo ele sumir em primeira rodada de playoff, agora vi ele pelo menos entregar 2 boas séries e depois sumir de novo, eu não consigo confiar que ele vai ser um cara de confiança para quando mais importar, quando mais o Anthony Edwards e o time do Timberwolves precisar dele. Então beleza, ele pode ser um bom encaixe hoje, só que pode saber que uma hora ele vai sumir e vai largar esse time na mão. E o segundo ponto é, esse time não tem profundidade. Depois da off-season que tivemos aí na temporada passada, que eles perderam o Nickeil Alexander-Walker, eles perderam duplos dígitos vindo do banco com o Donte DiVincenzo, ou então invertido, né? O Donte DiVincenzo titular e o Nickeil Alexander-Walker vindo do banco. Perderam mais um defensor de perímetro, perderam mais um cara para espaçar a quadra. E quando você olha esse time abaixo do sexto homem, é bem complicado de você pensar que você vai ter
ter ajuda na pós-temporada. Que a gente quase coloca aqui como time titular. Anthony Edwards, Julius Randle, J.D. McDaniels, tá fazendo também uma temporada fantástica. Doncic DiVincenzo e Rudy Gobert. Esse é um quinteto sólido que dá pra você improvisar ainda com Doncic DiVincenzo na armação, por mais que o time do Timberwolves esteja carente de um armador. Como sexto homem, você tem o Naz Reid, que consegue fazer como um power forward, consegue fazer como um 5 e consegue entregar pontuação vindo do banco. Dali pra baixo, Mike Conley, tá parecendo que tem 98 anos de idade. Tem um salário até muito grande pelo que ele pode entregar hoje em dia pra essa equipe. Jalen Clark não consegue ter uma minutagem consistente e não consegue entregar uma pontuação de mais de 5 pontos de média. A mesma coisa pra Bones Highland, a mesma coisa pra Terrence Shannon Jr. Eles draftaram um cara muito bom que é o Joan Bordinger. Nesse draft eles deveriam estar usando mais esse cara pra já planejar um futuro, né, quando começar o downfall ali do mano Rudy Gobert, que já tá com 34 anos, e esse guri tá tendo pouca minutagem de quadra. E eu nem quero comentar sobre o Rob Dillingham e todo o fracasso que foi esse moleque nesse roster. Não que eu não acredite que o Rob Dillingham é um bom jogador, eu acredito que ele só não conseguiu se desenvolver no Timberwolves, principalmente no sistema ofensivo do mano Chris Finch. Então, falta equipe de apoio, falta armador e falta uma segunda opção de mais confiança para o nosso mano Anthony Edwards, que em determinado ponto achamos que seria o Karl Anthony Towns, acabou não sendo. Durante 2 séries achamos que seria o Julius Randle, acabou não sendo. E nessa temporada a gente vai ter mais uma amostra se vai ser possível ser um Julius Randle e se esse elenco aqui que a gente tá vendo vai ser capaz de algum suporte decente para um cara que tá fazendo 30 pontos todas as noites, que é o Anthony Edwards. Então vamos ao que o time do Timberwolves pode fazer para consertar isso aí, cara. Primeiro, ir atrás de um armador. Até porque eles são o segundo pior time em turnovers quando chega o clutch time, os 5 últimos minutos da partida. Só ficam na frente do Portland Trail Blazers. Precisa de alguém para sustentar essa bronca. E eu vi já bastante rumor a respeito de, busca um Kobe White, busca um armador de elite para ser a segunda opção, troca o Julius Randle por um cara que tem um salário um pouco maior. E eu sendo bem sincerinho pra vocês, minha família, eu não iria atrás de nenhuma das opções que eu li a respeito. Eu iria atrás de Ayo Dosunmu do Chicago Bulls. O Chicago Bulls está no momento de reconstrução. Eles estão nesse projeto ainda, estamos meio que tancando, estamos desenvolvendo Matas Buzelli, estamos desenvolvendo vários jogadores ali jovens. E em breve eles vão começar a se desfazer dos contratos de veterano que eles têm ainda dentro do roster. E o Ayo Dosunmu é um cara que entrega uma defesa sólida, é um excelente arremessador para 3 pontos com 45% de aproveitamento, num volume mais baixo que o do Anthony Edwards, obviamente, mas ainda assim ele é um sólido arremessador e que entrega 14 pontos todas as noites com uma defesa de elite de perímetro. Então a gente pode imaginar que ele é um protótipo, assim, bem protótipo, a gente não vai poder comparar um para um, de um Drew Holiday ali, como foi na troca dele pro Celtics. Resolveria a sua questão de armador, faria uma troca ali, nem que seja envolvendo Rob Dillingham e uma escolha de segunda rodada, já conseguiria bater salário, faria essa troca acontecer e entregaria um armador pro Chicago Bulls desenvolver junto com os outros jogadores jovens que estão no elenco e pegaria um cara que tá pronto para contribuir com o seu time agora. E para resolver o problema de profundidade, pontuação vindo do banco, eu ia tentar ir atrás de um cara que tá sem time. Um cara que foi, junto com o Anthony Edwards, o melhor arremessador de 3 da temporada anterior. E que eu não sei, né, realmente como é que tá a disponibilidade da NBA liberar ele pra voltar a jogar. Deixa eu até dar uma procurada rapidão. E meu nome em questão é o Malik Beasley, cara. Um core de jogadores de 3, rotação de 3 players vindo do banco, uma rotação bem enxuta de 8 players na pós-temporada. O Malik Beasley, Doncic DiVincenzo e Naz Reid. Daria pra fazer algo acontecer melhor, tendo o Ayo Dosunmu também como um reforço de armador. E segundo aqui, o ChatGPT, desde o final de 2025 ele já não está sendo mais ligado, relacionado, não é mais alvo das investigações federais, né, formalmente assim falando do crime de envolvimento de apostas esportivas sendo um atleta profissional. Ou seja, por conta da imagem do cara ter sido suja, ele não está de volta em atividade na NBA. Eu iria atrás dele. Faça assim, você consegue trazer o cara por um contrato bem baixinho. Tendo ainda em vista que você vai ter a possibilidade de aposentar ali o Mike Conley acabando essa temporada e ter praticamente 10 milhões a mais no seu cap, tendo disponível o Malik Beasley que veio da melhor temporada ano passado. Com certeza ele não parou de jogar basquete, estava até sendo sondado por várias equipes da Euroleague. Seria um baita reforço já para um time que tá tendo que imaginar um provável Bones Highland tentando entregar algo. Mas lembrando que isso aqui são apenas algumas observações minhas. Eu acredito que o time do Timberwolves ainda tem vários jogadores talentosos. Pô, o Doncic DiVincenzo consegue entregar mais de 10 pontos, chutando praticamente 40% para 3. O J.D. McDaniels tá sendo a terceira melhor opção desse time, com 14 pontos, com quase 15 pontos de média, chutando mais de 40% para 3 também, sendo um sólido defensor, um cara muito versátil, que até melhorou nas posses de 1 contra 1. Você consegue ver ele em determinados pontos jogando muito bem na isolation. Rudy Gobert simplesmente tem um aproveitamento de 71% de quadra, porque ele só danca, né? Só faz bola embaixo do aro. E ainda é um sólido
defensor, ele é um cara que, mesmo quando tá mal, mesmo ele fazendo 11 pontos e pegando 11 rebotes, na verdade ele pega mais rebotes do que faz de ponto, ele ainda é essencial pro sistema defensivo do Chris Finch. Nas Reed é um baita de um sexto homem, é a função dele, que ele até ganhou já a premiação de sexto homem do ano, também entrega quase 15 pontos de média, com quase 40% para 3, é o único pontuador sólido vindo do banco. E o Julius Randle, ele é bom jogador, tá fazendo a melhor temporada, eu só não acredito muito nele sendo a segunda opção ao lado do Anthony Edwards. Mas dito isso, pequenas modificações conseguem colocar esse time do Timberwolves com chances ainda maiores de almejar uma final de NBA essa temporada ainda. Dá tempo, a trade deadline tá aí, mas eu quero saber qual que é a sua opinião sobre o time do Wolves aqui nos comentários. Se você ficou até aqui nesse vídeo e gostou, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse canal a continuar de pé. Adquira uma das peças da loja Trash Talk, que tem apenas mais 5 unidades, e eu te vejo no próximo vídeo. Então muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!